Allahu Akbar! Підходимо! Валу, дай! (24 de fevereiro de 2022). Depois desse dia, o mundo mudou. Após uma escalada nas tensões, a Rússia, comandada pelo presidente Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia. O conflito abalou as relações entre as potências globais, destruiu famílias e impactou a vida de bilhões ao redor do planeta. A Rússia começou a mobilizar tropas na fronteira com a Ucrânia no fim de 2021. Mesmo sob forte advertência de países ocidentais de que sofreria sanções, o número de militares na região aumentou. Uma das principais exigências de Putin era que a Ucrânia nunca fosse admitida como Estado-membro da OTAN, a aliança militar liderada por Estados Unidos. Sob bombardeio pesado, tentar fugir do inferno e salvar a família foi a única opção para pais e mães desesperados. O conflito levou a uma das maiores crises migratórias já vividas nos tempos modernos. Segundo a ONU, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, os países europeus receberam quase 6 milhões de refugiados. Homens com idade para integrar frentes de combate tinham que ficar no país. Nas estações, a dor da despedida. A guerra levou o que há de mais precioso para as famílias. Essa mãe chora a perda de um filho. Aos poucos, o conflito foi revelando o seu lado mais cruel. Civis se tornaram alvo em escolas, teatros, hospitais. O ataque russo à maior usina nuclear da Europa deixou o mundo chocado. Tropas de Moscou ocuparam a central de Zaporizhzhia após uma ofensiva que causou um incêndio em um prédio em um laboratório. O caso disparou o alarme sobre uma nova catástrofe atômica. Logo no início da invasão, a Rússia capturou a desativada usina de Chernobyl. A maior tragédia nuclear da história ocorreu na Ucrânia em 1986, quando um reator de Chernobyl explodiu. A guerra ainda provocou a maior crise geopolítica na Europa desde o fim da Guerra Fria. A tensão aumentou entre a Rússia e a OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Os países do Ocidente aplicaram várias e fortes sanções contra integrantes do governo russo, oligarcas e instituições financeiras. Vladimir Putin fez ameaças veladas, sugerindo estar disposto a usar as armas nucleares táticas. A economia russa e seus principais produtos, o petróleo e o gás, também foram alvo das sanções. O custo da energia disparou e colaborou para o aumento da inflação no mundo inteiro. O bloqueio da Rússia às exportações de grãos da Ucrânia levou à alta dos preços dos alimentos e agravou o problema da fome em âmbito global. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Polícia militar. Tá dando briga aqui em casa, meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Certo? Ele mora perto do dele. Polícia militar. Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Polícia militar. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou em brilho agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas no Brasil. Nos últimos dias,
4 mulheres foram vítimas de feminicídio dentro da comunidade da Rocinha. Pesquisa revela que no Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas. Somente no ano passado foram registrados quase 2.500 casos. Foram 495 vítimas de feminicídio. Mônica Cristina, de apenas 26 anos, é esta jovem que aparece na tela. Ela acaba relatando como era a vida dela com este companheiro. Apenas me defendendo, Leandro Pinheiro Barros, filho de Zé Milton. Me agrediu várias vezes psicologicamente, fisicamente. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no primeiro semestre do ano passado, em média, 4 mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no Brasil. Foram registrados mais 2 casos de feminicídio no Distrito Federal. Porque o ano de 2022 já é o mais letal para as mulheres no estado do Rio de Janeiro. E de janeiro a dezembro desse ano foram 97 casos, número maior que o registrado em todo o ano passado. De janeiro até dezembro, foram 97 feminicídios. O número já ultrapassou todo o ano passado. De março de 2015 a janeiro deste ano, foram 158 feminicídios. Mais de 80% dos autores tinham relação íntima de afeto com a vítima. E em 64% dos casos, a motivação foi posse e ciúmes. Os protestos nos Estados Unidos e no Brasil contra a violência que atinge os negros traz de volta aos holofotes a desigualdade racial nos 2 países. Neste vídeo, a BBC News Brasil mergulha nas estatísticas que ajudam a entender o tamanho da disparidade em 5 áreas. Mas antes de entrar no primeiro tópico, um retrato geral. Os negros, que no Brasil são a soma das pessoas que se declaram pretas ou pardas, representam a maioria da população. Segundo o IBGE, dos 212 milhões de brasileiros, quase 120 milhões, ou seja, 56%, são negros. Nos Estados Unidos, os negros representam 13% da população. Ou seja, eles são quase 44 milhões dos 328 milhões de habitantes. Vamos começar por um indicador importante na educação. A taxa de analfabetismo tem caído nos últimos anos no Brasil, mas a desigualdade ainda é alta. 9,1% dos negros de 15 anos ou mais são considerados analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem ler ou escrever um simples bilhete. Entre os brancos da mesma faixa de idade, a taxa é de 3,9%. Nos Estados Unidos, a desigualdade é ainda maior. 24% dos negros com mais de 16 anos enfrentam dificuldades para ler e compreender um texto simples. Entre os brancos, a taxa é de 7%. O abismo persiste quando se avalia a educação superior em ambos os países. No Brasil, o percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação cresceu de 2,2% em 2000 para 9,3% em 2017. Entre a população branca, esse índice cresceu de 9,9% em 2000 para 22%. Nos Estados Unidos, 21% dos negros e 35% dos brancos têm um diploma de graduação. Segundo tópico, saúde. A pandemia do coronavírus, que matou mais de 400 mil pessoas no mundo, tem sido marcada também pela forma desproporcional com que atinge segmentos sociais e escancarou problemas estruturais nos sistemas de saúde. Nos Estados Unidos, os negros são 13% da população, mas representam 25% das mortes por Covid-19. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que as hospitalizações de pretos e pardos com síndrome respiratória aguda grave representam 23,1% do total, mas as mortes dessas parcelas da população somam 32,8% do total. Segundo especialistas, esse cenário é resultado de desigualdades antigas que fazem com que comunidades negras no país fiquem mais suscetíveis ao contágio e tenham mais chances de desenvolver formas graves da Covid-19. Nos Estados Unidos, a população negra também tem taxas altas de obesidade, diabetes, hipertensão e asma, que são considerados fatores de risco para desenvolver formas graves da doença. Além disso, muitos americanos negros não têm plano de saúde. Terceiro tópico, trabalho e renda. Os negros ganham bem menos do que os brancos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Segundo o IBGE, pretos e pardos tinham um rendimento domiciliar per capita médio de R$ 934 em 2018. No mesmo ano, os brancos ganhavam quase o dobro, em média R$ 1.846.
Nos Estados Unidos, onde a renda é medida anualmente, os negros têm um rendimento domiciliar médio de 41,3 mil dólares, um pouco mais do que a metade do dos brancos, de 70,6 mil dólares. A taxa de desemprego entre os negros é maior do que a dos brancos nos dois países. No Brasil, a taxa de desocupação entre os negros em 2018 foi de 14,1% contra 9,5% entre os brancos. Nos Estados Unidos, naquele mesmo ano, o índice foi de 6,5% entre os negros e de 3,1% entre os brancos. Quarto tópico, violência. Uma das principais causas de mortes de negros é a violência. Em uma década, entre 2007 e 2017, a violência que levou à morte de pretos e pardos no Brasil cresceu 10 vezes mais do que a contra brancos. O número de mortes por assassinato assusta e põe o Brasil entre os países mais violentos do mundo. Isso todo mundo sabe. Mas o que menos gente sabe é a cor das vítimas. 75 em cada 100 pessoas assassinadas no país eram negras, segundo dados de 2018. O mesmo percentual surge quando se analisa o perfil de quem morre em ações da polícia. No Brasil, os negros são 56% da população e 75% dos mortos em intervenções policiais. Nos Estados Unidos, os negros não passam de 13% da população, mas representam 23% das pessoas que morreram em ações da polícia. Há disparidade também na taxa de encarceramento. Segundo dados do governo brasileiro, 67% dos detentos do país são negros, 32% brancos. Nos Estados Unidos, os negros também estão sobre-representados nas prisões. Nos Estados Unidos, os negros são 13% da sociedade, mas 40% da população carcerária do país. Quinto e último tópico, representatividade política. Em meio às manifestações, o ex-presidente americano Barack Obama afirmou que protestos são importantes para aumentar a conscientização da sociedade e chamar atenção para injustiças, mas defendeu que numa democracia, as mudanças devam ser feitas por meio das urnas. Nos Estados Unidos, em 2019, pela primeira vez, a proporção de políticos negros na Câmara chegou ao mesmo patamar dessa parcela na população, cerca de 13%. No Brasil, a representatividade dos negros também cresceu nesta década. Em 2018, 24% dos deputados federais eleitos se declararam negros, um avanço, mas ainda um longo caminho para refletir os 56% da população brasileira. Ao longo da história, o povo Yanomami foi vítima de uma série de violências. Mais uma vez, a etnia enfrenta grave crise humanitária. Garimpeiros invasores da terra demarcada na Amazônia causaram mortes, agressões e contaminação dos rios e do solo. Agora, lideranças indígenas participam das ações do governo federal para salvar vidas e proteger uma cultura milenar. Desnutrição grave, malária, pneumonia, mortes. Doenças evitáveis dos bebês aos idosos. Os indígenas da etnia Yanomami foram lançados à própria sorte. Cerca de 30 mil brasileiros que vivem em mais de 370 comunidades na maior terra indígena do país. Fica na Amazônia, na divisa com a Venezuela. Se estende pelo Amazonas e Roraima. Ali, 20 mil garimpeiros ilegais destroem vidas e o nosso patrimônio natural. Nós, Yanomami, as comunidades, estamos vivendo com medo, né? Com medo. Será que a criança vai adoecer e amanhã vai morrer? Tem muitos garimpeiros armados na terra indígena Yanomami, nas comunidades, intimidando, ameaçando a população. O mercúrio usado nos rios pelos garimpeiros, que serve para agregar pequenos grãos de ouro, se transforma num composto orgânico tóxico que contamina toda a cadeia da vida: solo, plantas, animais e seres humanos. Os indígenas não conseguem fugir da contaminação, porque dependem da água para beber e dos peixes para se alimentar. Nem as crianças ou os bebês estão a salvo. O leite materno também está contaminado. Com poucos meses de vida, os bebês já têm o futuro comprometido.
Desnutrição grave vai levar a uma perda muscular muito importante, uma deficiência física, uma debilidade física, uma deficiência imunológica com facilidade a diversas outras infecções. Essas crianças vão ter uma estatura abaixo do ideal, um peso abaixo do ideal e vão ter alterações neurológicas muito importantes, psíquicas, psiquiátricas e, infelizmente, um desenvolvimento cognitivo inferior abaixo do que elas poderiam ter. O Instituto Socioambiental estima que 56% desses indígenas são afetados pela desnutrição e o aumento dos conflitos causados pelo garimpo. A agricultura indígena também é impactada. Imagina um cenário em que uma família, por exemplo, é acometida por vários casos de malária e que não tem condições físicas, né, porque está muito debilitado, de trabalhar na agricultura. E como essa agricultura também é uma agricultura cíclica, que você depende das estações do ano, tem a hora de plantar, a hora de abrir a roça, a hora de colher, se você perde, por exemplo, o período de estiagem, a oportunidade de abrir uma nova roça, no ano seguinte você vai estar com sua economia comprometida. Os indígenas são obrigados a caminhar quilômetros à procura de alimentos para matar a fome, sob ameaça de morte de garimpeiros que se apropriam dos alimentos cultivados. Há denúncias de que medicamentos do SUS contra a malária e outras doenças que tratariam o povo Yanomami foram entregues aos invasores. Essa grave crise humanitária é histórica. Antes da demarcação do território, em 1992, 40 mil garimpeiros ocupavam a região. Teve postos de saúde que foram fechados por causa dessa situação do garimpo, de ter agravado conflitos ali na região que não garantiram segurança mínima para os profissionais poderem entrar em área e trabalhar. Então, principalmente em 2022, houve regiões que ficaram completamente desassistidas. O Ministério da Saúde resgatou indígenas Yanomami desnutridos e com malária. Fome, desnutrição e abandono se alastram pela terra indígena Yanomami, o maior território demarcado do país, onde vivem quase 30 mil pessoas. Nos últimos 4 anos, as mortes de crianças com menos de 5 anos, que poderiam ter sido evitadas, aumentaram quase 30%. 570 foram vítimas da falta de atendimento básico. Segundo os indígenas, outro vetor para a entrada de doenças é a presença de invasores. Uma estimativa da Rutucara Associação Yanomami aponta que mais de 20 mil garimpeiros estão infiltrados no território. Daí ocorre a transmissão de malária e a dengue, por exemplo. E uma vez infectados, os indígenas ficam impossibilitados de trabalhar nas roças das comunidades. Ou seja, não falta só remédio, também falta comida. Nos últimos 2 anos, foram quase 3 mil casos de malária na região de Auares, em Roraima. A presença desses garimpeiros vai continuar espalhando, não só causando impacto ambiental, como também trazendo violência, doenças. A destruição, a fome e a crise sanitária provocadas pelo garimpo ilegal que assolam os Yanomamis atingem pelo menos outros 13.161 indígenas que vivem em 5 territórios do Pará e do Amazonas. Os povos Kayapó, Munducuru e Yanomami são os mais impactados pela exploração ilegal de ouro, segundo o monitoramento realizado pelo MAP Biomas. Organizações que atuam na região acreditam que o número total de impactados pela atividade ilegal pode ser muito maior. Enquanto isso, o STF já tem evidências de que a crise dos Yanomamis foi agravada por inação, por falta de ação do antigo governo, estou falando do governo Bolsonaro. O desmatamento e o aquecimento global. A Amazônia Legal abrange 5.217.000 quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor
foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50.000 toneladas de gás carbônico. Ou seja, o mesmo que 50.000 carros 1.0 rodando 20 quilômetros por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação, nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. O desmatamento da floresta amazônica em fevereiro foi o maior da série histórica, iniciada há 8 anos. Os números foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O desmatamento no Cerrado apresentou um aumento de 35% entre janeiro e maio deste ano, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. São dados do INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Fevereiro nem terminou e alertas de desmatamento na Amazônia bateram recorde. As informações foram colhidas até o dia 17, a sexta-feira passada, na plataforma Terra Brasilis. Ela reúne dados de devastação que são colhidos via satélite. Tem 208 mil quilômetros quadrados de desmatamento. O número é maior do que os dos meses de fevereiro desde 2016, quando a medição foi iniciada. O estado com o maior índice de desmatamento é o Mato Grosso, seguido pelo Pará. Uma ferramenta utilizada para essa medição foi desenvolvida pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O desmatamento na Amazônia, que caiu 22,3% ao ano, segundo os dados apresentados ontem pelo Ministério do Meio Ambiente. Um levantamento que ocorreu entre agosto de 2022 e julho deste ano, o que corresponde a uma parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e outra na gestão Lula. A floresta, porém, tem sofrido nos últimos meses com uma onda de queimadas, com destaque para a região do Amazonas, onde nuvens de fumaça encobrem várias cidades, entre elas Manaus. Segundo especialistas, os resultados mostram, na verdade, um avanço, mas em patamares que ainda estão muito elevados de destruição.
De acordo com os dados do INPE, no acumulado de janeiro a maio deste ano, o Cerrado também apresentou alta, 35% a mais do que no mesmo período do ano passado. No Cerrado, 24 municípios concentram metade do desmatamento verificado nos 5 primeiros meses do ano. A maior parte deles está na Bahia, depois no Maranhão, Piauí, em Tocantins, Mato Grosso e no Pará. É importante ressaltar que a parcela do desmatamento que ocorreu em áreas inscritas no Cadastro Ambiental Rural chegou a 77%. Já no bioma Amazônia, houve queda de 31% nas áreas sob alerta de desmatamento entre janeiro a maio deste ano, em comparação com o ano passado. A maior concentração de áreas desflorestadas neste período está em municípios do Mato Grosso, na sequência no Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Além disso, os dados também mostram que em ambos os biomas, as medidas aplicadas desde janeiro para o controle do desmatamento, como autos de infração, embargos e a destruição de equipamentos usados em crimes ambientais, cresceu, embora os números sejam bem mais altos na Amazônia do que no Cerrado. São 322 quilômetros quadrados de floresta destruída, uma área equivalente ao tamanho da cidade de Fortaleza, 60% de aumento em relação ao ano passado. Os estados que concentraram os alertas foram Mato Grosso, Pará e Amazonas. De acordo com os especialistas, ainda é cedo para confirmar uma tendência no ritmo de desmatamento. O período de chuvas no começo do ano atrapalha a visibilidade e a captação das imagens pelo satélite. A destruição de outro bioma fundamental para a preservação da água também assusta. Os alertas de devastação do Cerrado cresceram quase 100% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A gente sabe que o Cerrado, as espécies Cerrado, tem um sistema de raízes muito profundos e essas raízes também são capazes de armazenar o carbono, o que ajuda no controle exatamente das climáticas. O Ministério do Meio Ambiente informou que vai responsabilizar e embargar os desmatamentos sem autorização e poderá bloquear o acesso ao crédito dos donos das áreas. Enquanto as atenções do mundo se voltam para a pandemia do novo coronavírus, a maior floresta tropical do mundo agoniza. Algumas decisões sobre a floresta amazônica estão sendo tomadas sem o consentimento geral. O último decreto do presidente permite que pessoas sem experiência em ações de monitoramento assumam postos de comando no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. De janeiro a abril deste ano, os alertas de desmatamentos cresceram 61% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o monitoramento feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E a derrubada das árvores se agrava com as queimadas, piorando a qualidade do ar em plena pandemia. A solução para o desmatamento é sistemática, ela tem que envolver fiscalização o ano inteiro, de uma forma regular e que você não tenha surpresas de ir por pulsos, né? Aumentou o desmatamento, eu corro lá e mando um monte de homens. Não é assim que deve funcionar. Pandemia de Covid-19, ela foi declarada há 3 anos. Foi no dia 11 de março de 2020 que a Organização Mundial da Saúde declarou que a emergência causada pelo novo coronavírus atingiu o patamar de pandemia. 3 anos depois, ainda estamos enfrentando o vírus, mas especialistas acreditam que estamos perto do fim dessa pandemia, que depende de um contexto global. Ou seja, é necessário que a quantidade de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no mundo aumente e que assim a gravidade da pandemia tenha uma diminuição em todo o planeta. Estamos na pandemia de Covid-19, mas os números com relação à doença arrefeceram bastante em todo o mundo por conta do avanço da vacinação. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China
China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a... Chegou à marca assustadora de 1 milhão de casos em menos de 4 meses depois do primeiro caso confirmado. O primeiro caso positivo do novo coronavírus no Brasil. Uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga. No dia 17 de março, o Brasil tem a primeira morte pelo novo coronavírus. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Hoje o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos confirmados da Covid-19. Em um mês, dobrou o número de casos de Covid no Brasil. Minas Gerais é o estado que mais registra infecções. Segundo especialistas, uma das explicações para o aumento da doença é a nova variante do vírus. Que em um mês, o número de casos de Covid-19 mais que dobrou no país. Subiu de 7% para 15%. Dia 16 de dezembro de 2020. O Brasil ultrapassa os 7 milhões de casos de Covid-19 e registra mais de 186 mil mortes pelo novo coronavírus. Cientistas que desenvolveram a tecnologia usada em algumas vacinas contra a Covid-19 venceram o Prêmio Nobel de Medicina. O de Medicina premia a dupla que ajudou a desenvolver a vacina contra a Covid-19. Do Prêmio Nobel de Medicina de 2023, por seus trabalhos sobre o RNA mensageiro, uma tecnologia que abriu o caminho para o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. Para a OMS, foi essa tecnologia que permitiu que, em tempo recorde, imunizantes fossem produzidos para lidar com a pior pandemia em mais de 100 anos. Além de uma medalha de ouro de 18 quilates e um diploma, os vencedores dividirão 11 milhões de coroas suecas, cerca de 5 milhões de reais. Brasil de volta ao mapa da fome. 3 em cada 10 brasileiros, ou 61 milhões de habitantes do nosso país, enfrentam atualmente algum tipo de insegurança alimentar. Esses dados são de um relatório da FAO, que é o braço da ONU para Alimentação e Agricultura. A fome no Brasil atinge 116 milhões de pessoas. Esse número chocante inclui desde pessoas que têm algum tipo de insegurança alimentar até quem não tem nada para colocar no prato. No Brasil, há um aumento da situação de miséria, há um aumento da desigualdade, com isso a perda de trabalho, a perda de moradia, a falta de acesso à água potável, o não acesso a saneamento básico, não acesso à alimentação.
na rua mó dói. Minha situação linda, pouco, tudo. Mas tira sua alma, sabia? Eu ganhei ele na rua, onde para mim poder ir para o hospital eu tive que chamar de GCM, porque é muito difícil a gente conseguir um apoio de alguém para levar a gente para o hospital. Antes da pandemia eu trabalhava registrada, tinha minha kitnet. Eu nem imaginava de um dia passar por isso. A pandemia agrava a situação de desigualdade porque aumenta o desemprego, aumenta a falta de respostas que as pessoas têm para sobreviver. O gás está oi da cara. Eu cozinho no álcool. Todo dia meu marido compra álcool. A gente faz o dinheiro, guarda de casa e compra álcool. 2 garrafas de álcool, a gente paga R$ 9,50 em cada garrafa de álcool. Aí a gente faz na latinha, a gente tá cozinhando comida, senão... Tem vezes eu até fiquei com fome pra dar pra eles comer. Porque uma mamita só não dá pra 3 pessoas. Eu prefiro dar pra eles comer e ficar. Nem vou sair. A gente está disposto a trabalhar ali, como eu tenho falado sempre, peço uma oportunidade, peço para me deixar trabalhar uma semana, um mês, não precisa me pagar. Para a pessoa entender que eu preciso mesmo de um emprego, tipo, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar. Eu tenho um sonho, deixei minha filha lá, deixei minha mulher lá. Então aqui só eu e Deus, mano. Não tá fácil, mas... Serviço eles não querem dar pra nós. Serviço pra gente. A gente vai pedir, fala que não tem, vai em uma firma, vai em outro. Sempre inventa alguma coisa. Mas não fala, vem aqui que eu vou pegar você. Vou pegar você uma semana de experiência pra ver se você é bom. A gente merece uma oportunidade. O papel do Estado é proteger a vida. É proteger a vida de todos, mantendo a equidade, onde cada um recebe aquilo que ele necessita. Tem lojista aqui na chuva. Graças a Deus ainda tem esse viaduto, e se não tiver? A gente também é ser humano, a gente também faz parte da população de São Paulo, a gente não pode ser esquecida. Se isso aconteceu de eu estar aqui, é porque é uma escolha que não foi só minha. É um combinado de coisas. Começa com o topo, que é os governantes, e termina em mim, que sou a base dessa pirâmide. Que todos lutem sempre do lado do mais fraco, sempre fiquem do lado dos pequenos, dos fracos e abandonados. A sociedade civil começa a se mobilizar para uma guerra contra um velho inimigo. O número de brasileiros que não têm o que comer voltou a aumentar e o país aparece de novo no mapa da fome da ONU. O país desperdiça 8 vezes a quantidade necessária para alimentar quem não tem o que comer. Essa realidade motivou a criação do movimento Pacto contra a Fome, que busca agregar iniciativas da sociedade civil. Mas a fome resiste. É uma realidade que está em cada esquina, em todo o país e no dia a dia de Laudicleia. O que a senhora comeu hoje? Nada, né? Em 2004, 9,5% da população viviam em insegurança alimentar grave. Em 2013, esse percentual caiu para 4,2% e o país saiu do mapa da fome da Organização das Nações Unidas, mas voltou no ano passado. Atualmente, 15,5% dos brasileiros vivem sem acesso à comida. Há 3 assaltos por minuto no Brasil. Se você for solto na audiência de custódia, o que você vai fazer? Roubar de novo. Porque no estado de São Paulo, nós temos 350 mil condenados transitando nas ruas aí livremente.
A inteligência artificial vem transformando o mundo em um ritmo sem precedentes, facilitando nossas vidas surpreendentemente. Para quem ainda não sabe, inteligência artificial ou IA é a capacidade das máquinas de aprender e executar tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana. Hoje a inteligência artificial está sendo usada em muitos setores, como o da saúde, das finanças e até mesmo em nosso cotidiano. Uma de suas habilidades é a capacidade de nos auxiliar na tomada de melhores decisões. Por exemplo, os sistemas de saúde com inteligência artificial podem analisar grandes quantidades de dados para ajudar os médicos a diagnosticar doenças com mais precisão e fornecer melhores opções de tratamento. Em alguns países a IA já está sendo usada no campo do transporte, facilitando a locomoção de milhares de pessoas. Os carros autônomos, por exemplo, já são uma realidade e têm o potencial de revolucionar a forma como nos deslocamos, tornando-a mais segura e eficiente. Outra utilidade da inteligência artificial é sua capacidade de automatizar tarefas humanas repetitivas, nos dando tempo para dedicar a coisas mais importantes. Por exemplo, os famosos chatbots que ajudam no atendimento ao cliente, reduzindo o tempo de espera do público consideravelmente. E por falar em chatbots, um possível substituto do Google é o ChatGPT, desenvolvido e treinado pela empresa OpenAI, que pode responder perguntas e fornecer respostas prontas de forma rápida e precisa, sobre os mais variados tópicos, entregando textos numa linguagem natural e de forma organizada. Mas nem tudo são flores. Se por um lado a inteligência artificial ajuda, por outro, todas essas facilidades têm um alto preço. Em primeiro lugar, a inteligência artificial pode levar ao êxodo da mão de obra humana. Com a crescente automação de inúmeras tarefas, muitos trabalhos que atualmente são realizados pelo homem podem se tornar redundantes. Como resultado, as taxas de desemprego podem aumentar e a desigualdade de renda piorar. Em segundo lugar, a adoção generalizada da inteligência artificial pode levar a preocupações com a privacidade alheia. Os sistemas baseados em IA estão constantemente coletando e analisando dados sobre indivíduos, levantando questões sobre privacidade e segurança de dados. Além disso, o seu uso em tecnologias de vigilância e reconhecimento facial pode ameaçar a liberdade civil. Em terceiro lugar, o excesso de confiança na inteligência artificial pode levar à perda do pensamento crítico e, consequentemente, das habilidades de escolha. À medida que nos tornamos mais dependentes dela, podemos confiar menos em nosso próprio julgamento e intuição, o que pode ter consequências preocupantes no caso de indisponibilidade dessa tecnologia. Embora a inteligência artificial tenha um incrível potencial de revolucionar o mundo, devemos estar atentos aos seus possíveis estragos. Devemos carregar a responsabilidade de encontrar o equilíbrio ético e social diante dessa tecnologia. E então aproveitar da melhor forma as maravilhas que ela pode nos proporcionar. As 3 alunas que gravaram um vídeo debochando de uma colega de curso porque ela tinha mais de 40 anos, né? Aquele papo do etarismo, do preconceito com quem tem mais idade. E as meninas dizem que uma pessoa dessa idade não poderia estar na universidade. Que absurdo, né? Não... Algumas das frases que as pessoas vivem dizendo por aí. Ó lá. Você deve ter sido muito bonito na juventude, hein? Que bola fora, hein, gente? Acha que tem idade para isso, né? Quando olha para alguém com mais idade, fazendo algo que você, na sua visão, acha que é só de jovem, a pessoa, fulano, acha que tem idade para isso. É um coroa enxuto para a idade. Quem nunca, hein? Papo reto aqui, quem nunca? Mais uma frase muito característica de etarismo. Na minha época não era assim. Você tem idade para ser a mãe dele. Ah, tá querendo parecer garotinha, hein?
Existe, assim, na legislação, o crime de etarismo. Como é que a legislação embasa esse tipo de crime? Não, o crime de etarismo, com essa grafia, com essa denominação, não existe. Mas esse comportamento que reflete o etarismo, ele pode sim encaixar perfeitamente num crime de injúria, que é um crime contra a honra da pessoa que é destinatária daquele comentário. Que a ideia do envelhecimento, ela é colada com a ideia da degradação. E quando as mulheres envelhecem, existe também aquele peso da inutilidade. Ela já não está mais apta a reproduzir, então ela pode ser descartada. A Patrícia que o diga. Aos 39 anos, ela foi a uma ginecologista para uma consulta de rotina. Naquele momento, ela ainda não planejava ter filhos e disse isso para a médica. E aí, Patrícia, o que a médica respondeu? Ela olhou para mim e falou, eu acho que 39 anos, as chances de engravidar são praticamente zero. Só no Brasil, 45 milhões de pessoas têm alguma deficiência. Isso significa quase 25% da população do país. O capacitismo é a suposição de que pessoas com deficiência são ou não capazes de fazer, além do ato de reduzir uma pessoa apenas às suas deficiências e capacidades. Como a maioria das opressões, o capacitismo também é estrutural e precisa que pequenas ações sejam feitas. Uma delas é conhecer as atitudes capacitistas mais comuns para parar de fazer hoje. Chega de tratar as pessoas com deficiência como se fossem crianças. Parece óbvio, mas infelizmente ainda acontece bastante. Portanto, lembre-se, pessoas com deficiência são seres humanos dotados de direitos e obrigações como todas as pessoas sem deficiência. Outra atitude capacitista é surpreender-se por uma pessoa com deficiência realizar algumas atividades comuns, como estudar, trabalhar, sair, namorar, fazer sexo ou qualquer outra tarefa corriqueira da vida diária. Mais um ponto super importante. Cuidado para não parabenizar uma pessoa com deficiência por fazer coisas comuns sem um acompanhante. Você não está elogiando, mas sugerindo que aquela pessoa não é capaz de realizar essas tarefas sozinha ou gerir a própria vida com autonomia e independência. Outra situação é o amigo, namorado, marido ou qualquer pessoa que acompanhe uma pessoa com deficiência ser elogiada por estar ao lado dela. Subentende-se que aquela pessoa precisa ficar em isolamento, o que de fato não tem o menor fundamento. Falar com o acompanhante ao invés de se dirigir diretamente à pessoa com deficiência também é ser capacitista. No atendimento médico, durante a prestação de algum serviço, em uma roda de conversa, num restaurante, no mercado ou até numa espaçonave. Ou seja, em nenhum lugar você deve deduzir que aquela pessoa não tem capacidade de falar por si própria. Também é capacitista achar que toda pessoa com deficiência é um exemplo de superação e são uma inspiração para você aprender a dar valor à sua própria vida. Também existem algumas expressões e termos que reforçam estereótipos negativos sobre pessoas com deficiência. Risque do seu vocabulário essas palavras: louco, maluco, retardado, mongol, estúpido, imbecil, surdo-mudo, bipolar, deformado, sequelado, entre tantas outras. Mais demodê que essas expressões realmente eu desconheço. Vale lembrar que, conforme o artigo 88, praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoas em razão de sua deficiência tem pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. A Lei Brasileira de Inclusão estabelece que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade e oportunidades e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. A denúncia pode ser feita em qualquer delegacia ou pelo Disque 100. Gordofobia. Talvez você não tenha ouvido falar, mas esse é o nome usado para descrever o preconceito contra pessoas gordas. Gordofobia é quando você julga o que é a capacidade ou o caráter de uma pessoa pela aparência dela. Não dá para calcular quantas vezes Michele já foi ofendida por ser gorda. Ela já perdeu as contas. Eu sofro preconceito desde da hora que eu saio dentro da minha casa até onde que eu volto. E todas podem ser vítimas, sim, de uma sociedade que exige esse padrão de magreza. O nosso corpo não é só o que nos define. Não. De todas as épocas sempre vai ter um padrão de beleza. Tudo que você tenta levantar a bandeira, você é mimizento, você está problematizando demais, que é frescura. E no caso da gordofobia, eu acho que a gente tem um estigma sobre olhar a gordofobia, sim, que é
naturalmente, assim, pra muita gente achar que é mimimi. E aí quando a gente expõe esses pontos... É, porque a gente tá com frescura. A gente é frescurento, mimizento, enfim, é muito uma coisa, problemático. parem de ler comentário de foto de pessoas gordas, porque sempre tem ataque. Thaís Carla é a rainha. Porque a Thaís, ela gosta de expor o corpo dela nu, e isso incomoda demais, né?